Minhas irmãs, meus irmãos, boa noite. Boa noite. Que Jesus, nosso mestre de palavra, possa abençoar-nos neste momento, os que nos reunimos em seu nome, encarnados e desencarnados. Esta semana, os meios científicos e não científicos no mundo inteiro foram sacudidos por uma notícia nova acerca de uma descoberta recente da ciência. Quem assistiu os telejornais durante a semana deve ter ouvido todos os dias notícias acerca da partícula de Deus, que é o nome, o apelido que os cientistas mesmos deram a um elemento novo encontrado que tem o nome de bóson de Higgs. Para que a gente possa fazer uma ideia inicial do que seja isso, nós vamos passar um pequeno trecho do jornal hoje anunciando essa descoberta. O científico está comemorando a descoberta de uma partícula inédita que pode ser a chamada partícula de Deus. Se for mesmo, ela pode revelar a origem do universo, como tudo começou. Vamos conversar com Cecília Maran, que tem as informações para a gente. Cecília, muito boa tarde para você. Os cientistas comemoram, mas dizem que ainda precisam fazer novas pesquisas. Isso mesmo, Evaristo. Os cientistas ainda precisam confirmar que a partícula que eles encontraram se trata, de fato, do bóson de Higgs, que ganhou esse apelido de partícula de Deus e que é considerado crucial para compreender a formação do universo, já que pode explicar como as partículas ganham massa. Sem isso, nenhuma matéria, como nós conhecemos, como as estrelas, os planetas e até mesmo nós, seres humanos, nada disso existiria. Agora, Cecília, como os cientistas fazem esses estudos? É claro que é muito complexo, ninguém aqui é físico, nem você poderia explicar em detalhes, mas de uma forma geral. Bom, Sandra, o anúncio foi feito em Genebra, sede do Centro Europeu de Pesquisas Nucleares, e as conclusões foram baseadas em dados obtidos naquele gigantesco acelerador de partículas que fica debaixo da Terra, na fronteira entre a Suíça e a França. Há mais de 4 décadas que cientistas tentam encontrar o tal bóson de Higgs. Então, mesmo sem efeitos práticos no nosso dia a dia, a descoberta já está sendo considerada a mais importante dos últimos anos no campo da física. Ok, Cecília, muito obrigada. Bom, se essa partícula começou tudo, depois tem que descobrir o que deu origem a essa partícula. Não nos preocupemos em entender em minúcias isso, porque é da alçada do campo científico. Mas o que nós queremos é fazer algumas correlações com as informações dos espíritos dadas a Allan Kardec no século passado, em Paris, quando da codificação espírita. O cientista que está no centro dessa pesquisa é... Passa para mim. É esse simpático senhor que quem viu em alguns telejornais durante a semana viu que ele estava chorando em uma convenção que anunciava essa descoberta. Essa descoberta foi por esse cientista anunciada em 1964, quando uma equipe de 6 cientistas, 6 físicos, elaborou um modelo padrão acerca do funcionamento do universo e das massas que compõem os corpos. Porém, havia um buraco que eles não conseguiam ou não tinham condições para preencher naquela época. Que buraco era esse? A ciência não sabia como que os corpos ganhavam massa. Por que nós temos um corpo de carne? Por que existem pedras? Por que existem sóis, planetas? Por que a massa existe? Não havia como demonstrar isso. Esse cientista, então, Peter Higgs, inglês, elaborou uma teoria para preencher isso. E nessa teoria, de maneira muito simples, ele disse o seguinte:
existe uma matéria ou um princípio por trás disso tudo que dá origem a toda a massa que existe no universo. Há um elemento inicial que preenche de massa tudo quanto existe. Isso sintetiza o que ele disse num longo artigo científico. E na quarta-feira, quando essa notícia de que havia sido descoberta essa partícula, coroando toda a teoria feita por esses cientistas, ele, chorando, disse que ele não esperava que essa partícula fosse descoberta, fosse comprovada enquanto ele estava vivo. Ele está com 84 anos de idade. E essa pesquisa se deu em 1964, cerca de 4 décadas atrás. Muito tempo, mas que em termos científicos é muito curto, porque ele não esperava que fosse descoberta. Mas o que tem isso a ver com o espiritismo, com a doutrina espírita? Nós podemos fazer relações interessantes, oportunas, importantes, acerca do que disseram os espíritos na codificação a Allan Kardec, mostrando a atualidade permanente da doutrina espírita em seus postulados principais, em seus princípios básicos. Para que a gente possa ver isso, vamos ver alguma coisa que Kardec e os espíritos escreveram acerca disso. O bóson de Higgs, que é a partícula de Deus, o apelido que ela recebeu, tá? É um campo onipresente. O que é onipresente? É uma coisa que preenche tudo. O oxigênio, por exemplo, ele é onipresente em todo o planeta Terra, está em todo lugar. Existe no universo inteiro e permeia-o, preenche-o. Como a água enche uma piscina. A partícula de Deus explica porque tudo no universo adquire uma propriedade fundamental, que é a massa. Vejam que interessante. Sem ela, o universo não existiria, sem essa partícula. Em suma, sem os bósons de Higgs, a matéria não existiria, já que matéria é tudo o que tem massa. Então, esses cientistas, esse especialmente, previram em 1964 que tinha que existir alguma coisa que permitisse que todas as partículas do universo ganhassem massa, ou seja, constituíssem-se em matéria. E Allan Kardec, veja só, em 1857, vamos ver o que ele estabeleceu. A existência de uma matéria elementar única é hoje quase geralmente admitida pela ciência. A ciência da época já começava a admitir que ela devia existir, e os espíritos a confirmam. Essa matéria dá origem a todos os corpos do universo. Está em negrito, foi o que os espíritos disseram a Allan Kardec. Exatamente o que esses cientistas acabaram de descobrir. As suas transformações determinam as diversas propriedades dos corpos. Allan Kardec está falando de um fluido que ele determinou, os espíritos chamaram de fluido cósmico universal, que é a matéria inicial, a partir de cujas transformações dá forma a tudo quanto existe. Todos os elementos químicos que existem, todos aqueles da tabela periódica que estudamos durante o ensino médio, são transformações dessa partícula primitiva. E é importante, quando falamos em partícula, ampliarmos esse conceito, porque quando dizemos bóson de Higgs ou partícula de Deus, não estamos nos referindo a uma partícula, estamos nos referindo a um campo energético que preenche todo o universo, todo o espaço. Aqui no nosso meio está cheio dele. Os cientistas, naturalmente, naqueles experimentos que fizeram naquele acelerador de partículas mostrado na matéria inicial, eles não conseguiram enxergar, não é possível enxergar, mas os instrumentos demonstraram que existe esse campo que preenche todo o universo e que, em contato com as demais partículas,
faz com que elas adquiram formas. As consequências dessa descoberta vão ser inúmeras, mas por enquanto os cientistas não se pronunciam sobre isso. Um físico brasileiro entrevistado também no jornal Globo News, ele afirmou, que é da USP, que isso aí abriria a oportunidade, por exemplo, de comprovar e de estudar a existência de múltiplas dimensões em nosso universo. Já abre uma porta importante para a comprovação da existência, da comprovação científica da existência dos espíritos que habitam dimensões diferentes dessa dimensão material onde nós nos achamos na presente encarnação. Então, as transformações desse fluido geram a matéria. Vamos adiante. Em rosa está sempre o que a ciência diz. Isso foi retirado da imprensa. Por que a massa é importante? O que está dizendo aí? Se não existisse a massa, o universo não existiria. Nós não estaríamos aqui. A energia estaria em perpétuo estado de transformação. Seriam raios de luz apenas, existentes desde a origem do universo, e estariam cruzando de um lado para outro universo à velocidade da luz. Não haveria coesão, não haveria possibilidade de surgir o elemento material ou o elemento físico. Por isso, no meio da lâmina, se não fosse pela massa, todas as partículas fundamentais que compõem os átomos dos animais viajariam pelo cosmos, pelo universo, na velocidade da luz, e o universo, como conhecemos, não seria agrupado em matéria. Isso está no artigo do jornal Folha de São Paulo. Então, um artigo a propósito desse bóson de Biggs, que é o que, como dissemos, justifica, explica como que a matéria surge. E Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, na questão número 27, os Espíritos disseram o que? Comprovando, antecipando isso aí. O fluido universal é capaz, pelas suas inúmeras combinações com a matéria, de produzir a infinita variedade de coisas, de que apenas conhecemos uma parte mínima. Tudo vem dessa matéria elementar primitiva, né? Esse fluido universal é o princípio sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de divisão e nunca adquiriria as qualidades que a gravidade lhe dá. Ou seja, ela não teria massa, não se constituiria em massa. Estamos colocando uma lâmina acerca dos artigos saídos sobre as pesquisas e uma sobre o que Kardec já havia recebido dos espíritos há mais de 150 anos, mostrando como que a doutrina espírita é atual. Aliás, em 1964, o espírito André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, ele afirmou nessa obra, antecipando-se às pesquisas e às afirmações da física moderna, que a matéria bruta é luz coagulada. O termo é dele. O que é luz coagulada? É energia condensada. Fato que só posteriormente foi confirmado pela ciência. Então, nós temos ainda formação da matéria. Allan Kardec perguntou aos espíritos na questão 30. A matéria é formada de um só ou de muitos elementos? De um só elemento primitivo. Exatamente como o Peter Higgs previu e como agora foi confirmado. A mesma matéria elementar é suscetível de experimentar todas as modificações, de adquirir todas as propriedades? Sim. Ela pode se transformar em oxigênio, em nitrogênio, em carbono, em rocha? Sim. E é isso que se deve entender quando dizemos que tudo está em tudo. Os espíritos, mais uma vez confirmando, eles estudaram esse assunto exaustivamente. O bóson de Biggs demonstra que o vácuo não existe no universo. O que é o vácuo? O vazio absoluto. Se há uma matéria, um campo, partículas que preenchem todo o universo, não existe um campo que tenha essas partículas de Higgs e outro que não tenha. Todo o universo está preenchido por ele. E isso acaba com a ideia de vácuo.
como parte da ciência acreditava até bem recentemente, de que há vazios no universo. Não há vazios no universo. E os espíritos afirmaram isso a Kardec. Kardec perguntou: o vácuo absoluto existe em alguma parte do espaço universal? Não, não há o vácuo. Em 1857 os espíritos disseram isso. Só hoje, essa semana, foi confirmado. O que te parece vazio está ocupado por matéria que te escapa aos sentidos e aos instrumentos, na época de Kardec. Parecia ser um vazio absoluto, era na verdade uma ilusão, porque o vazio não existe. E Allan Kardec, naquela época, fez uma afirmação que mostra a confiança absoluta que ele tinha nas informações que recebeu dos espíritos. Tanto que ele teve a coragem, ou podemos dizer até a ousadia, de afirmar isso que está nessa lâmina. O espiritismo, caminhando de par com o progresso, quer dizer, ao lado do progresso, jamais será ultrapassado. Porque se novas descobertas lhe demonstrarem estar em erro, quer dizer, que o espiritismo está em erro, acerca de um ponto qualquer, ele se modificaria nesse ponto. Ou seja, a doutrina espírita se modificaria se a ciência provasse que ela está em erro, que o espiritismo está em erro em qualquer aspecto. Se uma verdade nova se revelar, ele, o espiritismo, aceitará essa verdade. Vejam que ousadia, no bom sentido, teve o Kardec em 1857, ao registrar esse fato no livro, um dos seus livros, A Gênese. Tanta segurança, tanta confiança que ele tinha nessas informações. E até hoje, nenhum dos princípios estabelecidos pela doutrina espírita foi ultrapassado ou foi demonstrado pelas descobertas científicas que ele não é realidade, que ele não existe. Pelo contrário, tudo tem um porquê, tudo tem um sentido. Por isso que o espiritismo toca em todos os assuntos, em todos os ramos do conhecimento humano, exatamente porque tudo está vinculado a tudo. Por isso, quando nós nos deparamos com os ensinamentos espíritas, quando lemos a obra de Kardec, a obra de espíritos como André Luiz e Emmanuel, nós somos defrontados por realidades, por interpretações, por colocações que são verdadeiros desafios para nós. Desafios porque constituem para nós uma dificuldade imensa ainda de praticá-los. Uma das características das revelações que vêm de cima é que as revelações e os reveladores, eles estão sempre adiante do seu tempo. Moisés, quando trouxe ou recebeu do alto os 10 mandamentos, por exemplo, para aquela época primitiva, para aquele povo bárbaro, aquilo estava séculos à frente do que se praticava naquela época. A doutrina espírita, aliás, antes da doutrina, Jesus, quando ele veio 1500 anos após Moisés, trazer a revelação do amor, colocando para nós a necessidade do perdão, da misericórdia, da compaixão, do autoconhecimento, etc., ele estava também séculos ou milênios à frente do seu tempo. Por isso que os reveladores, eles nunca são aceitos, nunca são compreendidos no seu tempo, porque os contemporâneos dos reveladores estão sempre atrás no entendimento, no raciocínio, que torna-os incapazes de compreenderem uma revelação no tempo em que ela ocorre. E a doutrina espírita, que surgiu ontem, apenas há 157 anos, que foi uma revelação que não está centralizada em um homem, ela não partiu da terra, ela partiu da iniciativa dos espíritos coordenados por Jesus, apresentando para a humanidade uma proposta religiosa inteiramente nova que até hoje não é compreendida pela humanidade. E às vezes, não é raro que ela ainda não seja compreendida
pelas próprias pessoas que conhecem o Espiritismo, que não lhe penetraram a grandeza imensa de que é possuidora. Essas informações científicas, que são então corroboradas pelo Espiritismo, muito antes que a ciência moderna existiram, demonstram para nós a necessidade que nós temos de confiar um pouco mais naquilo que nos está sendo apresentado pela doutrina espírita, nas suas propostas, nas suas informações acerca dos aspectos mais importantes da existência. Então, quando nós lemos, estudamos os princípios básicos da doutrina espírita, logicamente vamos encontrar lá em primeiro plano a existência de Deus, o princípio básico, fundamental do Espiritismo. Nada disso aí seria possível sem a existência de Deus, que é o doador de tudo que existe no universo. Imaginemos, raciocinando com Kardec, que esse fluido seja uma expressão do próprio pensamento divino, do pensamento do Criador, a se espraiar permanentemente por todo o universo, não apenas a Terra. Quando eu falo do universo, ele pleno em toda a sua infinitude, as galáxias cheias de estrelas, de sóis, de planetas, mundos visíveis, mundos invisíveis, em todo lugar nós temos esse bóson de Higgs, nós temos o fluido cósmico universal, como sendo o pensamento do próprio Criador, que estabeleceu este elemento para que tudo que existisse partisse dele, fosse gerado, tudo fosse criado a partir das suas transformações. Então, nesse momento em que nós nos reunimos aqui neste salão, todos nós estamos mergulhados em Deus. Da maneira como o Espiritismo nos apresenta Deus, não imaginemos, não podemos fazer isso, como um ser que se encontra em algum lugar separado de nós. Esse elemento criador, que preenche todo o universo, é o elemento por excelência, que faz com que todas as nossas ações, todos os nossos pensamentos repercutam no universo. Por isso que não existem pessoas omissas com relação a agir sobre o universo, bem ou mal, positiva ou negativamente. Todos nós estamos agindo permanentemente, e todo o universo toma ciência, toma conhecimento, é informado disso que nós estamos falando, disso que nós estamos fazendo, disso que nós estamos sentindo interiormente, porque tudo que é gerado em nós, sentimentos, emoções, pensamentos, toma forma e de nós sai em direção ao universo. Por isso que simbolicamente o poeta diz: não se pode tocar numa flor sem incomodar as estrelas. Somos criaturas responsáveis. Desde que nós atingimos o reino nominal, desde que o princípio espiritual se humanizou, se tornou espírito humano e passou a habitar corpos humanos, nós fomos gradativamente adquirindo o livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio significa para nós responsabilidade quando nós estamos amadurecidos, quando nós estamos informados pela doutrina espírita, por essa interpretação lúcida do Evangelho acerca das consequências das nossas ações, dos nossos pensamentos no universo. Então, Deus é esse princípio sem o qual o edifício espírita não existiria, sem o qual o universo não existiria. E além de Deus, nós temos em Jesus um outro princípio, cuja realidade não pode ser desconhecida, ignorada por nós aqui na Terra. Jesus está no topo da cadeia evolutiva que nós podemos alcançar pelo pensamento. E ele, no topo dessa cadeia, é um dos Cristos. Quem é o Cristo? Santo Agostinho responde na Revista Espírita:
É um dos espíritos que atingiram a perfeição. E por causa disso, eles se tornam nessa condição cooperadores diretos de Deus. Eles captam o pensamento do Criador. E captando esse pensamento, executam as suas ordens aqui na Terra. Como Jesus, um desses Cristos, construiu há 4 bilhões e 700 milhões de anos atrás este planeta Terra, permitindo então que fosse iniciado o processo evolutivo da vida que se instalaria aqui, conduzida por ele até hoje, esse processo evolutivo. Então, quando Jesus vem com seus ensinamentos extraordinários, que nós todas as semanas estudamos aqui, nós estamos nos referindo aos ensinamentos que são os mais importantes para a nossa vida. Podemos achar, e frequentemente o achamos porque temos ainda um modo de ser material e não espiritual, nós achamos que os ensinamentos mais importantes são aqueles que o mundo pode dar. Os do mundo são acessórios, são importantes sim, e nós os obteremos, porque somos espíritos que temos a eternidade para aprender tudo o que a ciência e a filosofia do mundo pode ensinar. Mas os ensinamentos religiosos, ou no linguagem espírita, os ensinamentos morais, ensinados por Jesus e representados pela doutrina espírita, colocam para nós com toda clareza que eles são fundamental para a nossa felicidade. Jesus não viria aqui pessoalmente se não fosse por isso. Nessa lâmina que vem a seguir, nós temos um texto da carta de Paulo aos Colossenses, que está no capítulo 1, versículo 16, que dá para nós uma ideia muito interessante acerca de Jesus. Exatamente como a doutrina espírita o coloca para nós. Dizendo: Jesus é a imagem do Deus invisível. Vamos por parte, não precisa ler tudo. Jesus é a imagem do Deus invisível. O que é a imagem? Reflexo. Imaginemos o seguinte: o sol está limpo no céu. Você coloca um espelho e esse espelho reflete a luz do sol. Esse espelho é o sol? Não é, mas reflete com a precisão possível, dependendo da pureza do cristal, do vidro que constitui o espelho, pode reproduzir com integridade o brilho do sol. Jesus reflete para nós o sol da divindade, o sol de Deus. Por isso que Paulo colocou: Jesus é a imagem de Deus invisível, porque Ele, Espírito absolutamente perfeito, reflete o Criador para nós naquilo que nos é possível assimilar. Jesus veio trazer conhecimentos extraordinários, Ele veio propor coisas e situações, aprendizagens que estão além das nossas possibilidades de aprendizagem, absolutamente, de jeito nenhum. Ele veio trazer ensinamentos de Deus compatíveis com as nossas possibilidades de aprendizagem. E olha que a nossa capacidade de aprendizagem deve ser muito limitada, porque nós estamos aí há 2000 anos com esses ensinamentos à mão, porque já estivemos em diversas religiões, nessa existência mesmo, para não falar em milhares de outras, onde geralmente nos vinculamos a ensinamentos religiosos diversos, e tudo. E põe velho nisso. Porque quando nós não existíamos, quando a terra nem existia, Jesus já era um Cristo, já era um Espírito perfeito. Então, se Ele nessa sua perfeição veio à terra há apenas há 2000 anos, veio inutilmente? Evidentemente que não. Por isso que deveríamos prestar atenção no que Ele trouxe para nos dizer, no que Ele veio nos ensinar.
Então, o que Jesus está nos ensinando? Ele está nos ensinando, desde que veio, a sermos menos egoístas e menos orgulhosos. Em síntese, é isso. Poderíamos dizer, então, o que é ser religioso? Ser religioso é se esforçar cotidianamente para ser menos egoísta e menos orgulhoso. Porque esses dois vícios são os piores da humanidade e todos os mais decorrem deles. Por que eu roubo? Por que eu passo alguém para trás? Por que eu falo mal? Por que eu tomo qualquer atitude negativa? Ou por causa de um, ou por causa de outro, ou por causa de ambos combinados. Egoísmo e orgulho. Então, a proposta religiosa de Jesus, que a humanidade ainda não compreendeu, não assimilou, e por isso se debate desesperadamente nos palcos do mundo, ainda envolve em guerras atrozes, em disputas individuais, em crimes contra a própria pessoa ou contra o semelhante, decorre da ignorância acerca de Jesus, que ainda é o grande desconhecido e que é cultuado apenas em rituais que ignoram a sua mensagem, que ignoram os seus ensinamentos básicos, que podem ser resumidos na proposta de nos tornar gradativamente menos egoístas, menos orgulhosos e, consequentemente, mais generosos, mais altruístas, mais humildes, mais responsáveis, mais cumpridores dos nossos deveres. E o que é cumprir os nossos deveres? De acordo com Emmanuel, cumprir os deveres que nos cabem é simplesmente nos submetermos às leis de Deus. E submetermos às leis de Deus de que maneira? Cumprindo as leis de amor que foram trazidas por Jesus para nos ensinar o caminho da perfeição. Então diz Paulo, Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. É o nosso irmão mais velho, porque sabe das coisas. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. O que Paulo está dizendo aqui? Aquilo que a doutrina espírita hoje informa. E como que o Paulo sabia? Porque as cartas de Paulo, está lá no livro Paulo Estevão, podem verificar. As cartas de Paulo foram inspiradas por Estevão, o primeiro mártir do cristianismo, aquele a quem o próprio Paulo mandou apedrejar, quando Paulo ainda era Saulo, perseguidor dos cristãos, que só cessou essa perseguição quando, à porta da cidade de Damasco, na Síria, Jesus apareceu para ele com a célebre chamada de atenção: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo, então, caindo de joelhos, exclamou: Senhor, que queres que eu faça? Conversão instantânea, imediata. E toda a saga está descrita no mais belo livro psicografado por Chico, que é Paulo e Estevão. E lá está estabelecido, está colocado com toda clareza, que Paulo, ao redigir as suas cartas, era inspirado por Estevão, que, por sua vez, recebia o pensamento de Jesus. Então, as cartas de Paulo são de origem superior, da esfera do próprio Cristo. Para que nós as compreendamos, é preciso que façamos estudos para compreendermos o contexto cultural, social, literário, os costumes daquela época. Sem isso, é impossível compreendermos como o povo hebraico pensava, como que as coisas eram escritas, eram registradas. É preciso, se quisermos compreender, para não corrermos o risco de falarmos bobagem. O Velho Testamento está cheio de bobagem, histórias de carochinha que ninguém acredita. Mas nós não podemos dizer isso, é infantilidade, sem estudar profundamente a cultura da época. Mas isso é para outro estudo. Então, esta afirmação de Paulo é uma informação que veio do próprio Cristo.
que é o responsável por todas as construções da terra. Todas as obras aqui são feitas em seu nome. E através de erros e acertos, através dos tempos, o homem tem lentamente progredido no campo moral e muito no campo material. E ele, onde está ele? E ele, vejam só, interessante, é a cabeça do corpo da igreja. Quando lemos o termo igreja nas cartas de Paulo, ou no Evangelho, Pedro, tu és rocha, e sobre esta rocha construirei a minha igreja. Ou Paulo, e ele, Jesus, é a cabeça do corpo da igreja. Igreja, em grego, é uma palavra que se chama eclésia, com K. Escreve como se pronuncia, eclésia. E eclésia significa apenas comunidade. Nesse momento aqui, nós somos uma eclésia, uma comunidade que está reunida em torno dos ensinamentos de Jesus. Então, eclésia significa simplesmente pessoas reunidas. E por que corpo? Veja que interessante a forma de Paulo colocar as coisas. E ele é a cabeça do corpo da igreja. Pergunto para vocês: como que Jesus vai fazer com que Itaiobeiras melhore? Se torne uma cidade melhor para se viver, com uma qualidade de vida moral diferenciada. Que elementos que ele tem para fazer esse trabalho aqui na terra? Os elementos que ele tem somos nós. Como é que Jesus vai fazer para que cada pai, cada mãe que está aqui na terra cuide da sua prole, cuide dos seus filhos, eduque adequadamente dentro de princípios cristãos, por exemplo, através dos pais que são, nessa simbologia colocada por Paulo, o corpo. Jesus é a cabeça. A cabeça é o quê? É o que dá as diretrizes, é o que expede as ordens, é o que apresenta o roteiro, é o que dá o caminho. E onde está esse roteiro? Está no Evangelho. São essas lições imorredoras, as palavras de vida eterna no dizer do Emmanuel, que estão ao alcance de qualquer pessoa que tenha boa vontade consigo própria, para que, em cumprindo a vontade de Deus, através da observância dos princípios estatuídos por Jesus, possa entrar em sintonia com o Pai. Perceberam o alcance disso? Ele é a cabeça, Jesus. Ele dá as diretrizes, o rumo. Ele é a orientação. Nós todos somos os membros que podemos mudar para melhor, podemos florescer onde estamos plantados. Só não fazemos isso se nós preferirmos permanecer adormecidos na ignorância. Eu e o Pai somos unos, disse Jesus. Estamos perfeitamente entranhados pela minha vontade, que é fazer a vontade do Pai. Quando Jesus disse isso, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Cumprir a vontade de Deus é o que nos alimenta, não é isso? Imaginemos o seguinte, meus irmãos: essa cabeça do microfone seja Deus. Todo o universo conhecido, ele gira em torno de Deus. Por quê? Porque nos reinos inferiores, no material, no mineral, no animal, nós temos um instinto. O que é o instinto? É Deus cuidando das suas criaturas, através dessa coisa chamada instinto. Tudo funciona à perfeição. Porém, quando chegamos no nosso reino, homens e mulheres, nós adquirimos o livre-arbítrio. E nessa aquisição do livre-arbítrio, nós passamos a investir pesadamente na formação de uma sólida couraça de orgulho e egoísmo. E em vez de cuidarmos
de gravitar, ou seja, de girar em torno de Deus como a lua gira em torno da terra, em vez de nos ligarmos aos interesses maiores do Pai, nós passamos a gravitar em torno de nós mesmos. E aí temos o quê? A expressão do orgulho, do personalismo, em que nós nos acreditamos superpoderosos, maiores que o próprio Deus, falimos seguidamente durante milênios. Há espíritos, diz Emmanuel, que estão repetindo o mal há 10.000 anos pelo menos. Grande parte das criaturas, diz André Luiz, repetem reencarnações cometendo os mesmos tipos de erros. Por quê? Cristalização mental, mente fechada, não se abre para possibilidades maiores, para ver as pessoas de um modo diferente, para enxergar a vida com horizontes mais amplos. E entra encarnação e sai de encarnação, diz André Luiz, sem jamais ter ouvido falar na existência de espiritualidade superior. E muitos perguntam, mas não basta para desencarnar para a ficha cair? Absolutamente. Nós estamos presos aos nossos limites mentais e espirituais. E nós só ampliamos esses limites à medida em que nós formos investindo em nosso aperfeiçoamento intelecto, moral, aprendendo e aplicando, aprendendo e amando. São dois combustíveis sem os quais nós ficamos enferrujados, estacionados à margem do caminho por encarnações sucessivas. E então, sendo ele a cabeça do corpo, e nós, diz Paulo, o corpo, ele é a cabeça do nosso corpo, o que nos compete fazer? Simplesmente colocarmos em execução aquilo que nós conhecemos, o pouco que nós já sabemos acerca da aquisição de virtudes e da necessidade de abandonar o que temos causado prejuízo ao longo das encarnações. E na questão 625 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec então coloca a conhecida questão: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para servir de guia e modelo? Jesus. A resposta mais curta de O Livro dos Espíritos: guia que orienta, modelo que é para ser imitado. Jesus tem todas as virtudes em sua capacidade máxima. É a humildade perfeita, é a generosidade, é o equilíbrio, é a bondade. Virtudes que nós devemos fazer o possível para priorizá-las, ou para priorizar essas aquisições sobre tudo o mais, conforme o próprio Jesus disse: buscai o reino dos céus, que está em nós, e sua justiça. Por que justiça? Para que nós façamos ao outro, por justiça, apenas o que aprovamos para nós. E o mais, disse Jesus, vos será colocado como acréscimo. O mais é o quê? Todos os instrumentos, circunstâncias, pessoas e situações que nós necessitamos para cumprir essa parte essencial, que é a expansão do reino de Deus que já se acha em nós, mas que se encontra ainda apagadinho. E finalizando, nós temos na questão 1009 de O Livro dos Espíritos dois textos muito interessantes, que quem tem o Livro dos Espíritos pode consultar em casa, a questão 1009, porque essa questão 1009 ela tem textos assinados por vários espíritos notáveis, e o autor desses textos aí é Paulo. São dois trechinhos, porque o texto dele é grande, e nele nós enxergamos o retrato daquilo que ele registrou nas suas cartas. O que ele coloca para nós na lâmina amarela? Gravitar. O que é gravitar? Girar em torno. Para a unidade divina, eis o fim da humanidade. Colocar de maneira absolutamente clara para nós.
gravitarmos para Deus. É a finalidade da humanidade toda. Para atingi-lo, 3 coisas são necessárias: a justiça, justiça nas relações, o amor e a ciência, que é o conhecimento de que nós necessitamos. 3 coisas que são opostas e contrárias: a ignorância, o ódio e a injustiça, viu? E a injustiça. E nós somos ignorantes, injustos e desamorosos, se assim podemos dizer? Claro, senão não estaríamos aqui na Terra. São características básicas nossas. E por isso, porque saímos da órbita divina e estamos na órbita pessoal em que os meus interesses prevalecem sobre tudo, nós causamos dores para nós e para o próximo. Então Paulo pergunta: quem é o culpado? É aquele que, atenção para essa definição, por um desvio, por um falso movimento da alma. Na palavra desvio aí, nós temos um significado exato de uma palavra que nós conhecemos há milênios. Que palavra é essa? Pecado. Pecado, em hebraico, lê-se amartia, se não me engano, significa exatamente isso: desvio, sair da rota, sair do caminho. Veja só, por um desvio, por um falso movimento da alma. Nós estamos sempre nos movimentando, falando, pensando, sentindo. O que é um falso movimento? É um movimento falso mesmo. Os equívocos que nós cometemos por ignorância ou por causa pensamento se afasta do objetivo da criação, que consiste no culto harmonioso do belo. Não estamos falando de beleza física, mas da beleza transcendental, que faz com que nós apuremos as nossas sensibilidades, do belo, do bem idealizado pelo Cristo. Porque os objetivos para alcançarmos o bem e o belo foram estabelecidos por Jesus. Dediquemo-nos a eles e nós então teremos a resposta que virá automaticamente em decorrência dos nossos esforços. Então, quando nós temos hoje a ciência nos informando ou confirmando a doutrina espírita de que nós, na linguagem de Paulo, estamos mergulhados em Deus, estamos nas mãos de Deus, é que nós, neste momento, se queremos nos dirigir a Deus, ou a Jesus, ou aos bons espíritos, não os imaginemos distantes de nós. Mas também não se acha do nosso lado, não precisariam estar, porque através desse veículo, que é esse fluido universal, nós nos reportamos a eles instantaneamente, consciente ou inconscientemente. Nós projetamos de nós aquilo que nós somos conforme as nossas conquistas, e Deus, através das suas leis, sabe de tudo instantaneamente e toma conhecimento daquilo que está errado em nós e que precisa ser corrigido pela educação, através das propostas reeducativas da reencarnação. Para isso nós estamos reencarnados aqui agora. Por causa disso nós nos reunimos aqui nesta comunidade, nesta eclésia. Esqueça a igreja, parede. Nesta comunidade, em nome de Jesus, para que nós pudéssemos atender a esses objetivos que traçamos para nós antes da reencarnação. Ninguém está abandonado aqui. Nenhum processo ocorre à revelia de Deus. Nós estamos integrados ao mundo e caminhamos para a síntese. Gravitar para a unidade divina, para a síntese. O que é a síntese? É Deus. E só caminhamos para essa gravitação, saindo do círculo do personalismo para o círculo divino, através de um esforço evolutivo consciente em que
que nós nos determinamos a isto. Neste projeto reencarnatório, que nos reúne a todos neste momento, em Tailderas, na família em que estamos, com os recursos que dispomos, com as capacidades intelectuais que temos, sempre possíveis de serem expandidas. Então, gravitemos para Deus. Esse é o recado do Criador essa noite para todos nós. E com certeza nós seremos mais felizes sendo obedientes aos deveres, cumprindo os deveres que nos competem, ao nos submetermos às leis harmoniosas que visam nos conduzir para o belo, para o bom e para a verdade, no dizer de Paulo. Então, para isso, não temos como sair do mundo, estamos nele. Mas é preciso que nós nos superemos pela força de vontade para que ele não nos arraste para os seus processos inferiores. É isso que os nossos guias espirituais esperam de nós, os amigos que patrocinaram a nossa reencarnação. E é por isso, ainda que inconscientemente, que estamos aqui neste momento. Que Deus, então, Jesus, nos ampare nesta busca, nesta caminhada. Muito obrigado a todos e se sintam fraternalmente abraçados.